graça, bondade e misericórdia do Senhor, que mais uma vez nós nos ajuntamos dessa forma simples, mas é em nome do Senhor, e esperamos que o Senhor, tudo aquilo que pensamos, que temos pensado a respeito desse assunto, que de algum tempo já temos estudado, pela quantidade de papel parece que vai demorar bastante, né? Isso porque vocês não viram o quanto que eu escrevi, depois botei aqui e diminuiu bem. Se eu fosse lá as 388 páginas que eu tinha colocado aqui, o negócio ia demorar a beça. Aí, segunda-feira chegar, nós estaremos aqui conversando ainda. Tenho me dedicado, nesses últimos tempos, a estudar uma carta ou um livro que fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse, e tem sido bastante interessante isso. Descobriram qual é? Não? Alguns sabem. Judas, carta de Judas, os 25 versículos de Judas, e tem sido um desafio para mim como crente, depois de tudo que eu ouvi, que o Gavin falou domingo passado aqui pela manhã, foi uma coisa de mexer, espremer, tirar caldo, né, Dani? Você fala, puxa vida, a gente pensa que a gente entende um pouquinho e a gente fica tão pequenininho no banco quando esses irmãos falam, né? Você fala, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que melhorar mais. Eu tenho que fazer parte daqueles que já estão, fazer parte não, mas obedecer aquilo e tentar pelo menos ser mais parecido com Cristo, mas esses que já foram, que servem de exemplo, o irmão Donaldo fez 97 anos, né? 87 anos, eu não sei porque eu enfio 10 anos a mais nele. 87 anos e como é prazeroso, como foi prazeroso o tempo que passamos, os acampamentos que estivemos juntos, ministrando, ou ouvindo ele, era um tempo extraordinário, era um tempo bem diferente aquele tempo. E nós dissemos, na última vez que estivemos aqui, sobre essa carta de Judas, falamos alguma coisa, não sei se vocês lembram, alguma coisa, tem uma palavra aqui que é o cerne da carta de Paulo. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistir no que batalhassem ou batalhem pela fé, que de uma vez por todas confiado aos santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. A razão da carta de Judas, dissemos aqui da outra vez, Judas começa na sua humildade, ele não se intitula irmão ou meio-irmão de Jesus, supostamente é irmão de Jesus Cristo, meio-irmão de Jesus Cristo. Ele diz que Tiago, irmão dele, é irmão de Jesus Cristo e ele servo de Jesus. Eu, irmão de Tiago e servo de Jesus. Ele não toma para si, talvez nós faríamos isso, né? Veja bem, você não sabe o que você está falando. Eu sou irmão de Jesus, meu amigo. Ele não toma para si o direito de ser irmão de Jesus, mas ele coloca que ele é servo de Jesus. Aquele que não tem vontade própria, serve aquele que é escravo, aquele que tem intenção de fazer só a vontade do Senhor. É nesse contexto que Judas orienta o seu povo a batalhar pela fé. E conclama a igreja pela fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Ele conclama a igreja lá nos anos 50 alguma coisa, até 68 anos, havia ainda muita influência dos discípulos, dos servos de Deus naquela época, estavam vivos alguns. E ele diz que eu queria compartilhar com vocês a respeito da nossa fé,
a respeito daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu gostaria de compartilhar com vocês, igreja, que nós estamos juntos, sobre as coisas de Deus, como Deus tem falado comigo, como Deus tem agido comigo, como Ele tem mexido comigo. Mas olhando para vocês, igreja, eu disse, a nossa conversa vai ser outra. A minha conversa com vocês é, batalhem pela fé. E nós vemos aqui a seriedade, o vigor. É uma carta um tanto quanto vigorosa, densa, que fala ao nosso coração. E quando você começa a estudar profundamente ela, ele está falando sobre o quê? Sobre apostasia ou incredulidade. Pois já havia um movimento naquela época na igreja, dizendo que o antinomista, acho que esse é o nome, que você tem que cuidar, você precisa cuidar da alma, porque a carne é fraca. Então, já que a carne é fraca, já havia esse ensino no meio da igreja, já que a carne é fraca, então nós vamos cuidar do espírito e vamos entregar a carne, porque a carne não tem valor nenhum. Já havia esse tipo de ensino na igreja, e ele está alertando para que nós tomamos cuidado com o perigo da apostasia no meio da igreja. E eu disse que talvez essa carta, nos dias de hoje, por onde eu tenho andado, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho visto, ela cabe como uma luva à igreja de hoje. Esse chamado, esse puxão de orelha, essa ministração de Judas e do Senhor ao nosso coração. Talvez alguns de nós sejamos pensando que, mas a apostasia não é para nós somos crentes em Jesus. Será que nós, sendo crentes de Jesus, nós somos irmãos, estamos aqui juntos, eu poderia ficar tranquilo e sofrer qualquer tipo de influência dos irmãos no meio do povo evangélico? Eu não estou falando exclusivamente da igreja, mas da igreja no geral. Será que eu posso descansar e sofrer qualquer tipo de influência dos irmãos na igreja? Ele está alertando aqui, cuidado, porque alguns se introduziram simuladamente, por debaixo, devagar, no meio de vós. E eu tenho ficado assustado sobre algumas mensagens que eu tenho ouvido, sobre coisas que eu tenho ouvido. Depois eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu ouvi no púlpito das nossas igrejas, casa de oração. E eu acho que a igreja está bastante corrompida pelo propósito que ela foi chamada aqui na terra, a fazer aqui na terra. O propósito de Deus para a igreja está bastante corrompido nos dias de hoje. E nós vemos essa tal libertinagem, essa tal liberdade no meio. E o vigor, a seriedade que a igreja deveria enfrentar essa ameaça é reforçada por exemplos terríveis que nós vimos aqui. E eu estou falando para você do verso 5, que nós vamos tratar um pouco do verso 5, como Deus tratou aquele povo. Como Deus, de que maneira falou com aquele povo. E não desista de ouvir sobre Judas. Porque é difícil isso aqui. É bem difícil. E talvez alguns de nós estejam extremamente compassivos nós não deveríamos ser compassivos com alguém que traz um outro ensino ou um evangelho esquisito. Uma certa pessoa chegou na igreja, não vou mencionar os nomes, bastante conhecido. Chegou na igreja e ele tinha 2 domingos para falar. E no primeiro domingo ele levou lá uma pá, levou uma enxada, e eu gosto desse tipo de ilustração. E dizendo que os campos já estão, a Bíblia fala que os campos já estão, e que a gente precisava, E diz, nós não precisamos mais pregar o evangelho. E eu sempre gostei de sentar no banco da frente, não é porque por arrogância, ou por se ocupar os primeiros bancos, não é isso, irmão, é que eu canto muito mal. Se eu sentar lá atrás, vocês vão desafinar, porque eu sou horrível cantando, e eu gosto de cantar. Eu só não aprendi, mas eu gosto de cantar. E quando eu canto, quem está na minha frente vai sofrer muito. Eu lembro que na ceia, eu costumava sentar e um irmão, infelizmente, sentou na minha frente. Um casal. E acabou a reunião da ceia, o irmão falou, irmão, como é difícil adorar a Deus quando você está cantando atrás da gente. Então eu sento sempre na frente. Então eu admiro os corajosos que sentam na minha frente ainda, porque sendo
no segundo banco daqui para não ter que... Mas é interessante quando a gente ouve alguns ministérios que entram e a gente começa a achar que é extraordinário. Há muitos anos atrás, no acampamento Betel, apareceu um irmão muito famoso que já faleceu, trazendo um evangelho um pouco estranho. E é interessante que a gente gosta de coisa nova. Olha, nunca ouvimos tal coisa. E lembro que tanto eu como Dorcas, Priscila, Fernando, Valdir, nós não estávamos entendendo muito bem o que o irmão estava querendo dizer, né? Eu queria entender um pouco melhor isso aí. E depois fomos conversar e teve um irmão que veio falar para mim como eu era sem educação. Falei, não vou subir mais para ouvir. Não vou subir mais para ouvir. Aí deu o tempo que deu, e depois o irmão mandou uma carta para as igrejas, pedindo perdão, que foi uma coisa que ele chegou nos Estados Unidos, pegou uma apostila, achou aquilo maravilhoso e passou para a igreja. E como os irmãos, nós vamos ser assim mesmo, não ser como Deus no céu, nós vamos ser Deusinho. Porque na verdade ele falou que Deus, quando Adão, o diabo enganou Adão, então foi como se estivesse na mesa, Deus e o diabo, e Deus perdeu naquele momento para o diabo. Dá para engolir isso? Dá? Não dá. E a gente é extremamente, sei lá, tem medo às vezes de falar para a pessoa, fala, irmão, peraí, eu não estou entendendo muito bem. E esse irmão que estava lá falando sobre sobre a PAI, ele acabou a reunião, o irmão levantou, irmão, olha, eu queria falar para você que eu não entendi 30%, 70% eu entendi. Eu concordo 70% e discordo 30%. Eu falei, eu também queria falar para o irmão que eu discordo 70% e só concordo 30%. E depois, segunda vez, ele veio no outro domingo e a gente foi obrigado a falar para ele encerrar. Um outro veio num domingo, também um presbítero, e começou a dar estudo. Irmãos, parece que ele sempre tem a pá inchada no meio. E os irmãos, sabe, daquela época começaram a cavucar um grupo de crentes que a gente conhece muito, começaram a cavucar até foram fazendo um buraco tão grande. Sabe onde eles estavam chegando, irmãos? A gente estava escutando ranger de dentes, de correntes, eles estavam chegando no inferno. Bonito, né? Dá para aceitar? Não dá para aceitar. Então o que a Bíblia fala? Irmãos, batalhem pela fé, que uma vez foi dada para vocês, aos santos. De que forma você tem batalhado pela sua fé? Judas dá 3 exemplos, verso 5, verso 6 e verso 7. Se no verso 5 você acha, quando nós entrarmos mais aqui profundamente, você vai entender quem são esses aí, e o César deu aula sobre isso há pouco tempo, sobre Números, capítulo 13, e Números 14. E é disso que ele está falando, um povo foi tirado do Egito, levado, Moisés levou, e quando eles chegaram em um determinado lugar, o que havia ali, na frente deles? O mar. Atrás, quando alguém olha para trás, lá vem Faraó. Esse é o problema da gente olhar para trás, né? Lá vem Faraó. Mas o Senhor fala o quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele toca a vara na água, a água sobe, imagina 2 paredes de água. E eles passam pé enxuto lá. E nós vemos como Deus tratou. Eu queria lembrar você como pode afetar a maneira da igreja a incredulidade. Você crê pela fé que isso aconteceu no mar lá? E eles chegaram aonde depois? É disso que ele está tratando no verso 5. Chegaram no deserto. E chegando no deserto, existia um lugar que eles tinham que ir. E o Senhor, o Moisés, ele delega quantas pessoas para espiar uma determinada terra? 12 pessoas. Judas está escrevendo exatamente assim. Eu sei que vocês sabem, eu estou seguro que vocês têm conhecimento. Eu quero lembrar-vos de uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado o povo do Egito, destruiu o povo. E a pergunta é, como pode o Senhor tirar um povo de um lugar para destruir no outro?
Foi isso que aconteceu? Ele tirou um povo de forma extraordinária, 2 paredes de água, atravessaram enxuto, o pé enxuto, não tinha lama, não tinha barro, atravessaram o pé enxuto, passaram. Aí os cavaleiros de Faraó vieram o quê? As águas fecharam. Veja o que eles estão vendo. Estes homens estão vendo com seus próprios olhos o mar se abrir, eles atravessarem enxuto e chegarem do outro lado, e o exército de Faraó sucumbir nas águas. Imagine você, 2 milhões de pessoas atravessando, e ainda cavalos, galinha e tudo aquilo, atravessando o mar. Imagine você, 2 milhões, viu o que Deus fez, chegando do outro lado, 2 milhões de crentes, não é? Claro que não. Claro que não. 2 milhões de crentes. Não desista. Se você está vendo o versículo 5 e vê que Deus tirou aquele povo de lá para no deserto destruí-lo, talvez isso choca a gente. Porque Deus tirou um povo e levou para destruir no deserto. Porque havia um pecado de quê ali? Incredulidade. De incredulidade. Mas não desista, não fique chocado, porque quando você for ouvir na próxima aula que nós vamos falar sobre o verso 6, você vai ficar estarrecido. E diz coisa ali que muito interessante, que talvez você não entenda. Os anjos que caíram sobre anjos, sobre nuvens vazias. E ele está falando, Judas, para quem? Para incrédulos ou para a igreja? Para a igreja. Para a igreja. Quando falamos do verso 6, você vai querer colocar sua cabeça entre os joelhos, como eu quis, e clamar por graça, irmão. Como Deus trata, como Deus respondeu a uma atitude dos anjos no céu. Como ele respondeu, e não é pouca coisa, ele deixou isso como exemplo do que ele fez. É um exemplo do que ele fez. No seu argumento ele está mencionando que o povo se rebelou lá no Egito e no deserto. E agora por que isso ganha importância? E quando você vê lá, imagine você que é um daqueles 2 milhões atravessando. E você atravessa isso. E o texto narra que o exército estava logo atrás e o mar na frente. Estudando com o irmão Harold Hermer sobre esse local onde eles foram levados, quando eles tiraram, é um local de muito difícil acesso. E eles ficaram encurralados pelo exército egípcio e não tinham como eles fugirem. Eles tinham que atravessar. E Deus faz aquele milagre extraordinário. Mas todos, ou a maioria, depois de ver um milagre tremendo daquele, eles olharam para trás, não viram saída, mas quando eles atravessam, viram um milagre daquele. E dizem que havia um coral de 2 milhões de pessoas. Quem cantou lá? Miriam? Quando atravessou, cantou um hino de vitória. Mas eles logo após criam um problema lá. Então nós temos 2 milhões de pessoas que atravessaram o mar. E olhando para aquilo, é difícil de imaginar que esses indivíduos duvidariam do poder de Deus na vida deles. De que Deus faria, de que Deus tiraria eles do cativeiro do Egito e levariam eles para um deserto, para uma terra que Deus prometeu que seria uma terra muito boa. E de fato é uma terra muito boa. E eles atravessam ali. E aí você, como pode eles terem incredulidade vendo uma obra dessa de Deus? Você já viu o mar abrir? Você nunca viu, a não ser naquele filme que estava passando ali. Na televisão você já viu várias vezes. Mas quantas vezes, irmão, nós estamos aqui agora pensando nesse povo que atravessou, na incredulidade deles. Eles vendo aquilo, ficaram o quê? Muitos deles, quando Deus manda fazer coisa, eles ficam incrédulos. E a minha pergunta é, você saberia distinguir se na sua vida existem evidências de incredulidade que você pode perceber de maneira específica? Financeira, saúde, um desafio profissional, um desafio ministerial. Nós não acostumamos associar incredulidade a isso. Quando você fica doente, quando você fica sem dinheiro, quando a crise te pegou. E quantas vezes a gente tem atitudes de incrédulos?
Parece que Deus não vai agir naquele problema. Porque na nossa mente nós somos bons crentes, porque nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, e nós cremos no Senhor Jesus Cristo, parece que nós estamos satisfeitos com o fato de sermos crentes e não incrédulos, e parece que nós não somos incrédulos em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu trabalhei muitos anos com trabalho de rua, com Márcia, Milton, irmã Irene, Soninha. E é interessante que um dia a esposa do pastor falou para Soninha: irmã, o que vocês estão fazendo é muito perigoso, precisa ter muita fé para ir. Vocês têm que tomar cuidado, vocês não deveriam ir. Aí a Soninha falou para ela uma coisa bem interessante, falou: sabe o que é perigoso, irmã? Perigoso a gente sentar dentro do banco da igreja, colocar o diabo no colo e ficar fazendo massagem nele. Isso que é perigoso. Isso que é perigoso. Então, na sua incredulidade, Deus não tem poder para transformar aquela vida. E vi testemunhas, irmãos, de pessoas que estavam dentro de um prostíbulo, mulheres, saírem para fora, enfiar a mão naquelas argolas, naquelas pessoas, jogar fora e falar: oh, Jesus, entra na minha vida agora. E hoje estão num lugar, trabalhando sim. Mas a nossa incredulidade impede muitas vezes de ir até essas pessoas que ficam debaixo de viadutos, dormir com eles. Uma pessoa toda suja que não pode levantar-se e dormir com eles. Mas em casa tem a minha esposa intercedendo, tem outro intercedendo. Agora a nossa incredulidade é: não, Deus não vai fazer. Imagina, esses homens viram aquilo que o Senhor fez. Então a gente acha que incredulidade é pouca coisa, porque nós somos crentes, então. Mas nós podemos manifestar incredulidade em muitos momentos da nossa vida, em muitas situações da nossa vida, achar que Deus não tem poder, sabe? Mas a gente tem que crer no poder dele a todo momento, e em cada momento da nossa vida a gente tem que crer que Deus tem poder para agir. O povo sai e eles têm a oportunidade de entrar onde? A história aqui é do verso 5, em Canaã. Então, quando eles estão perto de Canaã, acontece um episódio interessante. Moisés manda alguns o quê? Espias. Quantos são? 12 espias. E eles estão olhando a terra e demora quanto tempo? 40 dias. E eles enxergam uma porção de aspectos de Canaã. Quais seriam esses aspectos? César, você é craque nessa passagem de Números. Qual um dos aspectos que eles veem lá? Interessantíssimo. Os frutos da terra. Se você ver lá do verso 25 em diante, você vai ver. Isso aconteceu logo depois deles passaram. Não pensa que demorou anos, milhões, não. Foi logo após que eles passaram, que eles atravessaram o mar. Deus manda os espias, e o Senhor manda os espias lá, e aconteceu isso o quê? Logo depois, e aí o povo viu e ficou desesperado, quando ele viu quem? Pessoas enormes, uma terra boa, uma terra grande, uma terra maravilhosa. Aí o povo disse: nós vamos ter que entrar nessa terra e guerrear? Ah, Senhor! Começou? Acabou Deus de abrir o mar lá. E agora, para entrar na terra, eles estão com medo daquele povo que está lá na terra de Canaã. E o Senhor manda 12 espias. Aquela coisa que milênios de anos atrás, nós olhamos e falamos assim: inaceitável. Não é? Para nós que estamos aqui, não é? Inaceitável. Você está pensando em você. É inaceitável. Então Caleb, um dos 12 espias, 10 dão um relato. 2 dão um relato diferente. Você conhece a história, né? Você conhece a história. 2 dão. E eles mandam um grupo, os 12 espias ir lá. Então 10 dão um relato, 2 dão outro. Uma comissão. Então a gente percebe que a comissão está em desacordo. Não é isso? Aquela comissão que foi ver a terra está em desacordo. É isso que dá a gente mandar a comissão resolver problemas. Toda vez que cria-se uma comissão para resolver algum problema, isso na esfera de igreja ou na esfera política, dá em nada. Dá em problema. Os relatos podem ser bastante contraditórios. Então o verso 32 diz lá, e um verso poderoso, eles dizem: nós não podemos com eles. E o povo que acabou de ver o poder de Deus manifesto naquele mar está o quê?
incrédulo, nós não podemos com ele. Agora eles estão olhando para invadir a terra que Deus prometeu, estão dizendo, não, nós não podemos, que nós não conseguimos. Mas 2 homens dizem o quê? Caleb, hein? Dizem o quê? O Senhor, e como pão, inclusive, nos dará nas nossas mãos. Leia capítulo 14, no final do capítulo 14, você vai ver o relato que ele dá lá. Gente, sabe, o que é isso? Nós podemos ir lá, aí que os outros não ouçam esses homens. A incredulidade chegou, acabaram de ver o que Deus fez, o medo de guerrear. Senhor, não ouça esses homens. Nós somos a maioria. Não dê ouvidos a eles, porque nós vamos morrer se entrarmos lá. Gente, não ouçam, sabe por quê? Porque nós somos a maioria, e a voz da maioria é a voz da insensatez, muitas vezes. Da insensatez, muitas vezes. Choraram aquela noite, e eu pergunto, para quê? Para que choraram a noite inteira? Isso não é piedade, isso não é confiança, isso não é nada, o Senhor está falando para eles. Isso é um choro inútil de incrédulos. Choraram a noite inteira, isso não é piedade. Isso é murmuração, não é dor. Não é isso que está acontecendo lá? Incredulamente eles deram ouvido aos 10. Choraram aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Este choro refletia muito mais uma murmuração do que uma dor. Eles vão contra Arão e contra Moisés. Olha contra quem eles estão indo. E falam até em quê? Em apedrejá-los. Moisés está sendo dirigido por Deus. E eles falam em apedrejá-lo. Eles chegam para Moisés e dizem, por que não morremos na terra do Egito? Por que nos traz aqui para morrer nós, nossas mulheres e os nossos filhos serem tomados como presa? Murmuração, apostatando da fé. Por que o Senhor nos traz aqui a cair na espada e nos matar? Levantamos cada um para os nossos capitães e voltamos para o Egito. Moisés não tinha a seu favor nem os seus líderes. Nem os seus líderes estavam a favor dele. Estavam a favor da turba. E aqui está o povo chorando de Deus, nós vamos morrer. Aí o povo que estava lá, o povo olhou e disse, não vale a pena. Moisés, você é maluco, Moisés. Nós não vamos lá guerrear, porque vamos morrer. E o que acontece? Eles não entrarão na terra prometida. Não entrarão na terra prometida. Não vale a pena. Que recompensa você acha que esses caras merecem? Que eles mereciam? Tinham visto o que o Senhor já tinha feito. Não é pouca coisa. O que eles merecem? Mereciam a terra prometida? Pela incredulidade deles, a Bíblia fala que eles não possuíram a terra. Não vale a pena. Deus não toma por inocente o culpado. Deus não toma por inocente o culpado. Jamais Deus inocente o culpado. Nós fazemos assim. Nós falamos para o nosso filho, filho, não faça. Aí o nosso filho vai e faz. Você fala, tá bom filho, você sabe a idade e tal. O que você está fazendo? Inocentando o erro. Moisés, Josué fala, Moisés, vou dar uma mãozinha para você. E foram lá Josué e Caleb, e o que eles fizeram? Falaram e fizeram o quê? Rasgaram as suas vestes. Mas mesmo assim, eles não creram. A congregação disse para o quê? Para que os apedrejassem. Sabe o que acontece via de regra com pessoas que querem conduzir o povo a um padrão melhor? Geralmente não são compreendidos. Eu mencionei a travessia do mar porque foi o último
O último, antes havia o que lá atrás? O que Deus fez lá atrás? Mandou 10 pragas. 10 pragas. Você imagina, César, ou nós todos aqui estamos lá na beira do rio, lá em Piracicaba, né, irmão? Estamos lá em Piracicaba nadando, e aquele rio torna-se em sangue. Você tem noção disso? Você está pescando um peixe, você tira um peixe todo ensanguentado, você mergulha e sai num rio de sangue. Que cena, que coisa terrível essa! Eu não tenho, sabe, a menor ideia. Água transformada em sangue, não dá nem para pensar. Deus está dizendo, jamais inocente, culpado, e eles estão vendo o que Deus fez. Você imagina você na sua casa, uma saraivada de pedras, todas aquelas pragas. A gente não tem noção do que é isso. E eles estavam lá. E Deus os livrou de todas elas. E o mar se abriu, e eles continuam apostatando da fé, incrédulas. Isso tudo é para dar um tom, a seriedade que a igreja deve encarar a ameaça da incredulidade, da apostasia e do ensino ruim. E é por isso que Judas está colocando exatamente esse exemplo na sua carta, para dar o tom de seriedade, do mau ensino, que quando alguém sugestionar um mau ensino, sabe o que ele deve fazer para ele? Fecha a porta. Quando o teu amigo vir falar, aquele camarada seu traz aqui, falou alguma coisa que não é, fecha a porta. Fala, irmão, peraí, não traga esse ensino para a igreja, porque nós não queremos que você desanime a nossa igreja da adoração, do caminhar com Jesus. Nós não queremos. Nós não queremos. Aí se você vai em Hebreus capítulo 3, você vai ver que ele está contando exatamente essa historinha. E nós vemos que Deus não tem por inocente. Sabe o que Deus está falando lá em Hebreus capítulo 3? Que esse povo, eu vou matá-lo. Não é isso que Deus está dizendo lá? Eu vou matá-lo. Nós temos a nossa salvação assegurada em Jesus Cristo, nós somos salvos pela fé, isso ninguém pode tirar de maneira alguma, mas o texto aqui está dizendo que os privilégios, muitas vezes temporais, pela nossa incredulidade, a gente não alcança por causa da nossa incredulidade, e que Deus pode agir naquele momento, naquele problema difícil. Exatamente há um ano atrás eu tinha sido operado de um câncer. É difícil, irmãos. É difícil. Mas a minha maior dificuldade não era a doença que estava em mim, necessariamente. A minha maior angústia é quando eu via minha esposa e meu filho. E chega muitas vezes, no momento de doença, a gente demonstra muitas vezes a nossa incredulidade de que Deus pode agir naquele negócio. Ou não. Muitas vezes Deus não interrompe o curso natural da nossa vida. Muitas vezes não. E a gente fica muitas vezes à espera de um milagre. Eu compartilhei com os irmãos aqui num determinado lugar falando sobre os milagres de Jesus. Uma irmãzinha levantou, irmão, você não acredita em milagres? Falei, acredito, mas não de igual repetição àqueles que estão na Bíblia. Aí eu respondi para a irmã acha que a solução para o sofrimento humano é um milagre? A solução para o meu sofrimento seria o milagre da câncer do cura, a cura do câncer? Seria? A resposta para o meu sofrimento, o sofrimento da minha esposa? A irmã falou, sim, eu acho que sim. Então a senhora acha que verdadeiramente a resposta para o sofrimento humano é um milagre? Ela falou sim. Você também concorda com isso ou não? Danilo disse que não. Você estaria sendo incrédulo ou não? Não, porque a resposta para o sofrimento humano não é um milagre. A resposta para o sofrimento humano está consumado de Jesus lá na cruz. Essa é a resposta ao sofrimento humano. Porque se a resposta para o sofrimento humano for um milagre, tem muita gente sem resposta. Quantos e quantos irmãos morreram com essa doença? E nós oramos, alguns jejuaram, alguns foram no monte orar. Não faça isso, tá? Mas eu sei de onde é que vai. Então a gente está perdendo, às vezes nós somos encanando as pequenas coisas.
Sabe? E a gente tem que encarar a ameaça da apostasia, é não dar boas-vindas a quem sugestionam no mau ensino, pelo contrário, fechar a porta e dizer para ele: não, você não tem espaço aqui, nós não queremos nada que nos desanime no caminhar de adorar a Deus. E eles morreram por apostatarem da fé. E você deve dizer para essa pessoa: isso não está correto. Aí quando você vai lá em Números 14, verso 34, você vê que é exatamente isso que Hebreus está falando. Eles morreram, espiou a terra por 40 dias, vão ficar 40 anos no deserto. Deus não tem por inocente o culpado. Deus não tem por inocente. O povo estava perto da terra, era uma questão, de acordo com a conta de cada um, ou de semanas ou meses para entrar na terra. Mas por causa da incredulidade deles, eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos, porque Deus vai matar todos aqueles que não creram. Você acha isso muito duro? Eu também acho. Muito desastroso. Eu queria dizer para você: Deus está preservando, sabe o que aqui? O ensino dele, a sã doutrina, o amor dele. Os planos e propósitos de Deus estão naquilo que você pode crer que Deus faria. E que Deus já fez na sua vida. Mas muitas vezes, incredulamente, não crê que Deus pode. Está difícil, a crise alcançou a gente. É o momento de eu falar: Senhor, está aqui, ó, é isso aqui, ó, eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho. A crise me alcançou, mas eu tenho que deixar, sabe, que Deus haja. Não incredulamente: está difícil. E nós estamos vendo tempos difíceis, né, no nosso país. Tudo que você vê é tempo difícil. É tempo de morte, é tempo de dor, é tempo de desemprego, é tempo de choro. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Como Ele disse para o povo lá, é tempo de marchar, na verdade, para provar a sua credulidade ou a sua incredulidade. Porque eu ficar no banco lamentando, chorando a minha doença, ou lamentando, chorando a doença da minha mãe, ou lamentando, chorando a morte da Helga, ou lamentando, chorando a morte de alguém, isso não vai resolver. É tempo de marchar. Está difícil, tal, mas eu tenho que marchar. E se o meu coração reclama do Senhor provisão, eu posso estar no mesmo caminho daqueles que, olhando para aquilo que Deus fez no passado, estou dizendo para ele: eu não confio, Senhor, eu confio verdadeiramente na minha conta bancária. E Deus está tratando aqui no verso 5 de uma forma tremenda com aquele homem. Eu estou dizendo: eu não confio no Senhor, eu não confio no que está, eu confio no que está na minha conta bancária. O Senhor vai fazer provisão, irmão. O Senhor vai fazer provisão. Nenhum de nós irá mendigar o pão. O Senhor vai fazer provisão. E eu estou dizendo, sabe, isso. E muitas vezes fala assim para o irmão, ele vai falar: pode ser que Deus vai fazer isso, pode dizer que Deus vai fazer. Deus quer capacitar às vezes vocês aqui, irmãos, para um serviço. Aí você pinta de humilde: eu não sirvo para nada. Lembra desse homem aqui? Ele relutou com Deus e deu desculpa de quê? De incapacidade, desculpa de que não sabia falar. Eu não tenho qualidades, eu não tenho qualificações. Pode ser que aquilo seja uma grande expressão de humildade, mas pode ser também que seja uma grande expressão de incredulidade, que Deus pode ajudar a fazer de você um grande servo, um pregador. Você tem trabalho para fazer, não é só estar aqui na frente, não. Eu não confio em Deus, que Deus tem poder de usar um homem ou uma mulher tão miserável quanto eu. E a gente procura um motivo piedoso muitas vezes para não servir a igreja, para não estar na igreja. E rejeitamos muitas vezes alguns desafios da igreja. Você imagina o quanto pode contagiar uma igreja a incredulidade de alguém? Contagia muitos. Contagia muitos. Eu posso garantir para você que a única coisa que Deus pede para mim e para você é fé. Batalhem pela fé. Batalhem pela fé. Porque a incredulidade de alguns contagia muito, pois 2 ou 3 fazem um monte de coisa e 20 e 30 não querem fazer nada, não querem ajudar. 20 e 30 sabe o que faz? 2 ou 3, como aqueles 2 faziam, a maioria fazia o quê? Só reclamava, só murmurava, e a gente faz assim na igreja.
Enquanto 2 ou 3 fazem e você é desafiado, mas você não aceita o desafio, porque você não quer ser liderança, você não quer aceitar o cargo de liderança de jovens, seja o que for, porque você é um desafio muito grande e você incredulamente não aceita, mas você critica. Você critica, eles estão fazendo, irmãos. Pode não ser o melhor, e nunca vai ser o melhor, mas eles estão fazendo. E eu vejo a indignação de Moisés pegando aquela vara e dando na pedra. Aconteceu isso lá no deserto ou não? Eu acho que ele errou. Eu acho que ele queria pegar os 12 capitões lá, os 12 líderes daquela. Ele errou. Fulano, vem cá, pá, errou, pegou a pedra. Pegou a pedra. Deus não toma por inocente culpado, não vai entrar na terra. Aqui, incredulamente, Moisés chamou glória para ele, e ele tocou na pedra. Deus mandou tocar na pedra? Chamou glória para ele, eu vou dar água para vocês. Quando você vê essas coisas, vê, não, mas tem irmãos aí que são igual a eles. Lembra de Timóteo? Não pensa você que Timóteo era aquele pregador que ia na frente da igreja, defendia a doutrina, ele tremia de medo de falar em público. E o Senhor fala em Timóteo, fala, Timóteo, não negligencie o dom que Deus te deu, não negligencie, irmão. Talvez incredulamente você está negligenciando. Para fazer aquilo que às vezes que Deus te chamou, mas às vezes você quer fazer aquilo que você acha que Deus te chamou. Eu já disse uma vez, e não se espante, muitas vezes nós estamos aqui na frente, a liderança está aqui falando, porque Deus, e a igreja está fazendo assim, e às vezes Deus está fazendo assim, ó. Tremia de medo. Exerce o ministério que Deus te deu. Agora nós estamos falando e pensando na incredulidade. Lembra do teu ministério. Lembra aquilo para que Deus te chamou. E nós podemos fazer muito tipo de... E mostrar muitas vezes o nosso tipo de incredulidade. Quem trabalha com aconselhamento sabe disso. Às vezes, uma determinada pessoa, a pessoa não quer o aconselhamento. Ela prefere buscar aquilo que um incrédulo, o aconselhamento de um incrédulo. E como isso tem contaminado as igrejas, irmãos. Está assim na igreja, buscando aconselhamento de psicólogos. Assim. Aconselhamento para crente é bíblico. E vai atrás, não, eu não quero o que você fale, eu prefiro aquilo que um pagão fale, que um pagão aprendeu, que um pagão está ensinando. Eu quero seguir aquilo lá, não quero, é duro demais o princípio bíblico. Nós estamos num tempo de orientação, nós queremos um estilo de vida e recomendamos que façamos uso de recursos que não deveríamos fazer. Nós tomamos recursos muitas vezes, irmão, que nós não deveríamos fazer. E isso permeia a igreja evangélica. Em quem você confia? Igreja Evangélica do Bosque, em quem você confia? É um desafio. E aqueles homens não confiaram em Deus e não entraram na terra e morreram. Deus não tem por inocente o culpado. E deixa eu dizer uma coisa, nós estamos agora vivendo uma geração, não entenda que eu sou contra isso, PowerPoint. Toda mensagem tem que ter PowerPoint. Senão não tem graça. Aí o irmão Jairo uma vez falou, o irmão falou para mim uma vez que só mensagem é sem graça, acho que é igual a minha. Meia não, bastante sem graça. Você não tem PowerPoint. Tá bom. Aí o irmão Vandira, eu fui lá e fiz o PowerPoint. Aí o irmão chegou para mim, PowerPoint sem graça, seu, né, irmão? Não agrada nunca. Não agrada nunca. Hoje em dia o indivíduo vem aqui, já está tudo prontinho lá, os versículos prontos. Eu acho que a gente pode fazer uso da tecnologia assim. Podemos sim, é bom que faça. Os membros já não levam a Bíblia, a grande maioria, eu estou falando sério isso para você. Aquele zelo de andar com esse livro e se identificar com ele publicamente, acabou. Acabou. Isso está ficando sem graça e obsoleto carregar isso aqui. Afinal de contas, eu posso ter a Bíblia no meu celular, posso ter a Bíblia no meu tablet, e tem aqui também. Enfim, perdeu a graça. Perdeu a graça. O indivíduo gasta 10 horas preparando uma mensagem e 15 preparando um PowerPoint. Nossa, que figurinha bonitinha, pula ali.
a Arquinha foi para lá, a Barba de Arão foi para cá, aí desvia muitas vezes o cerne da mensagem. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, eu não estou dizendo que é aqui, mas hoje o PowerPoint, o método é mais importante do que a essência. O método. Que método você usa para evangelizar? Recebi um e-mail lá, já recebeu? Plano estratégico de evangelização da igreja. Vocês têm um plano estratégico de evangelização aqui na igreja, César? Eliseu, tem? Tem? Alguém tem um plano de evangelização aqui? Mas tem gente que demanda aí, plano de evangelização da igreja. E queiram, ou pasmem, uma igreja tomou como modelo, batalhem pela fé, irmão, tomou como modelo um livro chamado o livro A Cabana, como modelo de evangelismo da igreja. Um livro que mostra uma mulher como que é? Como Deus. Não é isso? E sabe qual é a editora? Sextante. É uma editora que só edita livros esotéricos. Batalhem pela fé. Parece que eu estou brincando e falando, né? Você dá risada. Mas é verdade, acontece isso. Acontece isso. Modelo de evangelismo, o livro chamado A Cabana. Como você tem feito a sua estratégia de evangelização na igreja ou na sua vida? Eu conheço todos eles. Evangelho explosivo, as 4 leis espirituais. Qual que você usa para evangelizar? Ou você também, eu abri sua cabeça e aí você achou que, quem sabe, a cabana é um bom modelo de evangelismo? Nós estamos muito diferente do tempo que nós éramos antigamente. A estratégia, o que fazemos. Como um romance talvez seja belíssimo, mas como uma ferramenta teológica para você evangelizar, chega para o camarada e fala: olha, meu amigo, você faz tudo errado como eu. Olha, amigo, você faz um monte de bobagem como eu. Amigo, você inclusive fala muita bobagem como eu. Amigo, você é pecador como eu. Amigo, você vai para o inferno, eu não. A gente não tem mais coragem de falar para a pessoa que ela vai. Aí você vai, por que eu vou para o inferno? Aí você vai explicar lá as 4 leis espirituais, tudo bonitinho, tudo bacaninha, né? A gente faz tudo errado. Muitas vezes nós somos incrédulos. Efésios diz: vede prudentemente como andais. Como andais. Eu estou muito assustado com os crentes hoje. E com a futura liderança, que muita gente pensa que é a liderança da igreja. E muitas vezes essa futura liderança da igreja, ela não participa de ceia, ela não vem nos cultos, mas ela vem para tocar. Não estou dizendo que é o nosso caso, mas pode ser também. Não participa de coisa nenhuma, mas ela acha que ela vai ser liderança da igreja. Ela é liderança dos jovens. Eu tenho preocupação com vocês que têm filhos pequenos. Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai ser a liderança dos filhos de vocês? Eu fico apavorado quando eu abro a internet, Facebook, e os crentes hoje acham bonito postar uma mesa forrada de cerveja de chope e bebendo, e posta isso. Vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. E a gente anda, nós devemos batalhar pela fé, irmãos. O mundo está entrando dentro das nossas igrejas, está fazendo um estrago danado. Ah, mas não tem problema. Não tem problema. Eu estou tratando de 4 crentes no Senhor Jesus Cristo, alcoólatras. Eles chegam na reunião bêbado, casa de oração, bêbados. Porque no aniversário de uma criancinha, um nenenzinho igual o Daniel lá pequenininho, uma filhinha de um deles, chegou lá, buffet infantil, irmãos, é uma maravilha. Aí tinha lá cervejinha, aí o pai pegou a chupetinha da nenê, molhou e colocou ela para aquela carinha. E aí começa, é devagar.
Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, separado do mundo. Nós temos que ser diferentes, nós somos iguais no andar, no falar, no beber, no comer, estamos iguaizinhos a Ele. E a Bíblia fala, Jesus fala, batalhem pela fé, porque apostatar da fé não é só você, essas coisas também denigre alguém. Se algum de vós, você pede tropeço para alguém, é melhor ser o quê? Se algum de vós fazer algum dos meus pequenos tropeçarem, deveria fazer o quê? Seria amarrado uma pedra no seu pescoço e lançado aonde? E a gente está brincando de crente. Talvez a igreja, na sua esfera espiritual, crentes verdadeiros, mas na sua esfera temporal, pessoas não regeneradas. Não regeneradas. Eu, Vandir Tavares, algumas pessoas talvez me conheceram aqui, o Carlos me conheceu antes de eu me converter. Conheceu, né, Carlos? Um pouquinho. Eu era muito bonzinho. Toda essa porcaria que os crentes vão buscar hoje, achar que é interessante, é moderno, nossa, que bacana, eu conheço tudo isso daí, irmãos. E eu trabalhava, naquela época, o que eu ganho em um mês hoje, eu ganhava em um dia naquela época, e gastava tudo em um dia. Não tem nada de novidade para mim. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, no meu coração, eu entendi da necessidade, o estado que eu estava de pecado, naquele momento, naquela praia, eu entendi quão sujo e porcaria é. E quando depois eu saio desse mundo, eu vejo os crentes do nosso meio ir para essa porcaria, para esse mundo, iguaizinho os outros. O irmão, Robertinho casou há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás. Foi interessante estar lá. E não entenda isso como uma crítica. Vede prudente como andais. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem. E sabe o que a gente faz com esse versículo? Não está nem aí para ele. Não está nem aí para ele. Batalhem pela fé. O pastor chamou o Robertinho e chamou a esposa dele. Falou, faça favor, quer que eu faça o casamento? Quero. Com uma condição. Qual, irmão? Eu só faço o casamento se não tiver bebida alcoólica. Só com essa condição. É um exagero? Pode ser. Pode ser. As nossas festas de casamento, eu fiz um casamento em Piracicaba, o casamento virou uma balada show de bola. Licença, irmão. Boa noite. Ah, mas não vai ficar. Isso não é o melhor momento para mim estar. Você batalhar pela fé. Quando eu casei, meu tio falou, vai ter bebida? Não, não vai ter bebida, tio. Eu fui criado nesse meio. Não vai ter, tio. Não? Não. Ah, mas eu vou lá na padaria, eu compro uma latinha e vou lá e não pega na... Eu te ponho para fora. Quando você for chamado a dar a razão da vossa fé, falei, tio, no meu casamento não vai ter. Mas você é contra? Não, mas no meu casamento não vai ter. Porque eu tenho responsabilidade com a minha mãe incrédula, com o meu sogro incrédulo, com a minha família incrédula, e eles vão ver que a gente é igualzinho a eles. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. E esse meu tio ficou assim. Aí depois ele me chamou. O seu testemunho de crente, o testemunho é verdadeiro. Batalhe pela fé. Deus não inocente o culpado, Ele perdoa. E perdoar é não lançar de novo a culpa em rosto daquela pessoa que errou. Mas a Bíblia fala, vede prudentemente como andais, não como nessas. E nós cantamos aqui, eu pedi lá para o Daniel prestar caneta, que Jesus Cristo mudou o meu viver. A minha oração, irmãos, pelo que eu tenho visto hoje nas igrejas, Jesus Cristo mudou o meu viver em algumas áreas da minha vida e em outras não. Ele quer mudar por completo. Ele quer fazer por completo. Quando você for ver no verso 6, aqueles anjos do céu, e como ele vai relatando Judas para a igreja batalhar pela fé, para ser
para não ser um incrédulo. Você vai ver como isso dói no nosso coração. E quando eu vi o que o Gavin falou, e como mexeu comigo essa semana toda, todas as coisas que eu tenho visto e olhado, como mexeu com o meu coração, quando ele falou, quando é que a gente ouve? Todo homem seja pronto para ouvir, mas mostrou a condição que você tem que estar para você conseguir dar ouvido. Não foi isso? O cerne da mensagem? Você entendeu bem o que ele quis dizer? Você deve estar com a sua vida. Não é pelo fato de ouvir que nós não somos surdos, mas é dar ouvidos, mas você tem algumas coisas dentro da palavra que você tem que fazer para você poder ouvir. E quantas vezes nós sentamos como incrédulos? Nós somos crentes praticantes muitas vezes, crentes professos muitas vezes, e ateus praticantes. Vivei em novidade de vida. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É batalhar pela fé. Não é a mesma mente dos outros, que fazem as mesmas. Nós somos diferentes. Quando você estiver na escola, em algum lugar, no trabalho, alguém vir contar uma piada muito suja para você, o que você vai fazer? Dá licença, porque essa não é a melhor roda para eu estar. Mas o que a gente faz? A gente dá risada e acha graça. A Bíblia fala, longe de vós toda malícia, toda impuritice, vai falando um monte de coisas. Longe, arranca isso de você. Agora eu quero para mim o quê? Os frutos do Espírito, eu trago para mim. E a palavra tem que fazer a diferença na nossa vida, irmãos. Se ela não fizer, essa igreja pode estar com 8.000 pessoas no banco e talvez com 15 crentes de verdade. A palavra de Deus tem que fazer a diferença dia a dia. Determinada vez eu perguntei para a igreja, quem leu a Bíblia uma vez nessa semana? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Muito poucos leram. E a gente não sabe o que está fazendo a diferença nessa vida. Batalhem pela fé. É difícil? É um desafio constante para a igreja e para nós ler a Bíblia todo dia. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo de mal em mim, Senhor, sonda meu coração. Quando vier alguém trazer algum estudo, alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, feche a porta. Não ouça. Ouça a palavra do Senhor. Nós vimos que o povo não entrou na terra prometida por desobediência. E desobediência é o quê? Muitas vezes, incredulidade. Há 1 ano atrás, como eu disse, estava entrando numa sala de cirurgia. Não sabia se voltaria ou não. Mas quando o médico falou, quer falar alguma coisa, eu falei, gostaria. Que Deus abençoe a vida de vocês. Está tranquilo? Eu falei, absolutamente tranquilo. Absolutamente tranquilo. O dia mal vem, irmãos, para todo mundo. Para todo mundo o dia mal vem. Mas batalhem pela fé, que você vai passar pelo dia mal. Você vai passar pelo deserto. Nós vimos hoje Daniel falando daquele povo que foi para mulher e seus filhos. Foi para onde? Moabe. Saiu do campo do Senhor e foi num campo que o Senhor ordenou que eles não fossem. Os filhos morreram? Malom e Quilião, definhamento e franzino. E aqui nós vimos que é ao contrário. O Senhor queria que eles entrassem na terra prometida, eles preferiram ficar no deserto, com medo de lutar. A batalha é grande, a luta é grande. Por que clamas a mim? É tempo de marchar e a batalhar pela fé. Que o Senhor nos ajude e abençoe a nossa vida e o nosso coração.